Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Quando eu era pequena, havia um comercial de papel higiênico que passava na televisão, onde havia um mordomo, e um menino, um menino e um mordomo, e esse mordomo era chamado Alfredo. O menino gritava e lá ia Alfredo, vestido a caráter, levando aí um rolo de papel higiênico numa bandeja. E aí ele subia escadas, descia, Onde o menino gritava, o Alfredo ia até ele. Muitas crianças, e até alguns adultos já desejaram aí ter um Alfredo à sua disposição. Mas deixa eu mudar de assunto. Você já ouviu aí a expressão ouvido de mercador? Já ouviu? Essa expressão, quer dizer pra gente, gastar ou perder tempo com alguém que não entende ou que não quer entender. Isso mostra que quem está ouvindo, quem está escutando, se finge de desentendido. É aquela expressão, ouvidos moucos, ou ouvido de mercador, como a expressão que eu perguntei a você. Alguém já fez isso com você? Ouvidos de mercador? Você já fez isso com alguém? Da pessoa falar e você fingir que não está ouvindo, Está surdo, momentaneamente surdo, ou que não está entendendo o que a pessoa está falando. É complicado isso, O homem aí, ele é um ser relacional, Ele se relaciona, quer seja consigo mesmo, com os outros. Há um relacionamento nessa esfera íntima, privada, e há esse relacionamento aí no mundo exterior, nessas ações, nessas generalidades da vida. Mas em todo momento nós estamos nos relacionando. E é assim com Deus também. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento. Mas muitas vezes, quando nós estamos nesse relacionamento, e eu estava pensando nisso, que muitas vezes nós olhamos para Deus como se Ele fosse, nesse relacionamento, um mordomo. Alguém que você grita, e quer que Ele venha trazer algo para você, sem maiores conversas. Um relacionamento mais distante, mais patrão e empregado, como se ele tivesse a obrigação de nos servir. Ou às vezes, nesse relacionamento com Deus, parece que nós estamos vendo Deus como alguém distante do nosso lamento, da nossa aflição. Alguém que faz aí ouvidos moucos, ou ouvidos de mercador. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Gostaria que você lesse comigo nesta hora, capítulo 11 de Lucas, Nós vamos ler Lucas, capítulo 11. Acompanha comigo a leitura. Dessa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo,
e este for procurá-lo à meia-noite e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele que lhe passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizias que eu expulso demônios por Beelzebu. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os vossos expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Eu li até o verso 20. Lucas 11, de 1 a 20. Esse texto, né, que nós lemos de Lucas, né, é um texto que começa aí com um pedido dos discípulos, né, de Jesus. Jesus, né, os seus discípulos vão pedir, né, ao mestre: ensina-nos a orar. Em resposta, né, a esse pedido, aí a esse pedido que foi feito, Jesus vai e ensina aos seus discípulos aquela oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. E se você olhar para a oração do Pai Nosso, você vai ver que ela sintetiza aí a essência da mensagem de Jesus. É interessante pensar que a mensagem aí de Jesus não foi apresentada em forma de um tratado, de uma tese, mas foi apresentada numa oração, né? Numa oração. Quando nós pensamos no Evangelho de Lucas, nós precisamos pensar no público para o qual ele foi escrito, né? Então, o público-alvo dele ali estava aquelas comunidades que não vinham de uma tradição judaica. E aí era necessário que essas pessoas entendessem como é que a gente ora. O que é a oração? Elas precisavam aprender aí esse caminho da oração. E aí o que Jesus está
dizendo, eles vão aí pedir, olha, Senhor, ensina-nos a orar, é um pedido feito. E aí a gente vai ver no capítulo 11, tem os 4 primeiros versos, né? O Senhor já pedindo aí, explicando aí, a gente vê o pedido e o Senhor vai ensiná-los, né, através da oração do Pai Nosso. Depois a gente tem aí aquela parábola, né, que eu fiz a leitura, né, quando alguém bate à meia-noite à porta do seu vizinho pedindo pão. Depois vai ser apresentado aí uma comparação acerca de um pai que seus filhos pedem pão, não é? Pedem por comida e o pai vai e responde e atende. E depois aquele texto que os seus ouvintes, né, que estão ali, vamos dizer que ele está fazendo, né, todas aquelas sinais, todas aquelas maravilhas, né, elas são feitas aí pelo poder de Beelzebul, né, Beelzebul. Então, os textos que nós lemos, né, do 1 ao 20, é disso aí que trata esses textos. E aí a gente vai olhar para cá, né? Jesus estava num lugar fazendo o quê? Orando. Ele estava orando. E aí um dos discípulos faz aí um pedido, faz uma petição, né? Formula uma petição ao seu mestre, dizendo, olha, Senhor, ensina-nos a orar. Só que ele faz isso, né, e diz, olha, da mesma forma como João ensinou os seus discípulos. Se ele ensina-nos a orar, João ensinou o que ele está querendo de fato, né? Por que essa petição que ele apresenta ao Senhor Jesus? Se nós olharmos, né, ele não está aqui querendo tão somente aprender a orar, mas que Jesus ensinasse ao grupo uma oração que identificasse aquele grupo como sendo seguidores dele, seguidores do Senhor. Na antiguidade, né, os rabinos eles faziam isso. Os rabinos ensinavam aos seus discípulos uma oração, né, para que eles fizessem isso habitualmente. Era uma maneira aí de estar dando uma característica, né, àquele grupo. Então Jesus está ensinando os seus discípulos e está fazendo isso para que aquele grupo tenha uma identidade. E mais que uma identidade, para que eles tenham uma unidade. As orações são feitas, né, nesse propósito, dessa forma. Nós oramos assim. E aí na oração, né, do Pai Nosso, você vê que uma parte dessa oração, né, a primeira parte dessa oração, ela vai dizer respeito aí a esse relacionamento com Deus, né, na forma como eles deveriam se portar, na forma que eles deveriam estar na presença de Deus, como eles deveriam estar na presença de Deus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma oração que implica aí num relacionamento, né? O homem relacional, se relacionando aqui com o seu Deus, né? Não é um Deus distante no universo, mas é o Pai nosso, é o Paizinho, é o Abba. E depois, né, da parte da oração que está relacionada a Deus, né, o Pai, está aí aquilo que diz respeito ao nosso cotidiano, nossa vida, né? Que é o pão que nós necessitamos diariamente, né? O alimento diário, é o perdão das ofensas, perdão aí que restaura relacionamentos, né? O homem como um ser relacional, quando há quebra dessa relação, ela precisa ser restaurada, e aí a gente tem o perdão apresentando isso, né?
esse veículo aí para restaurar as rupturas, né? Os relacionamentos quebrados. E aí um pedido também de que aqueles, né, que fazem parte daquele grupo sejam livres da tentação. Sejam livres da tentação. Então, a oração do Pai Nosso, né, volta o olhar para Deus, que está nos céus, mas também volta um olhar para aquilo que está na nossa realidade. As nossas necessidades cotidianas, as rupturas que ocorrem por causa do pecado. E também um pedido de livramento para que, enquanto estivermos aqui, esse mal que nos rodeia tão de perto não nos atinja. Que a gente não caia no laço aí do passarinheiro. E nesse perdão, né, que pede aí para que haja uma restauração, né, no relacionamento com Deus, se for quebrado pelo pecado, também há um pedido, há uma orientação para que os relacionamentos, né, entre os seres humanos, esse relacionamento, né, horizontal, ele não seja quebrado. Se for quebrado, que haja restauração. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem pecou contra as nossas vidas. Então, aí uma restauração desse relacionamento, um pedido para isso, tanto do homem para com Deus, como do homem para com o homem. Jesus ensinou seus discípulos assim: façam isso, orem dessa forma, e aí vocês vão estar sendo identificados como um grupo que me segue. Vocês vão estar unidos e identificados como um grupo de pessoas que me seguem. Aí, falando em oração, ele ensinou a oração. Agora vem aquela parte que é difícil, esperar a resposta. Você orou, você pediu, e agora? Aí apresenta o amigo que chegou à meia-noite, todo mundo dormindo, porta fechada. E esse amigo vai lá e bate e conta a sua necessidade. Olha, eu estava em casa e me chegou um amigo. Havia aí, né, a gente está aqui no Oriente, e havia a hospitalidade. Eles precisavam recolher, receber. Nessa época, os indivíduos deveriam ser bons anfitriões. O amigo não tinha o que fazer. Alguém bateu a sua porta, ele tinha que receber. E receber bem, não é? Não é receber de cara emburrada, era receber bem. Mas como receber bem se não tem pão? Não tem pão. Não tinha pão para receber, para dar. Como é que eu vou receber alguém que chegou à minha casa a esta hora, que certamente está com fome? Como é que eu vou mandar que ele durma de barriga vazia? Nós estamos aqui em uma comunidade que não tinha muitas posses. O texto nos mostra isso. Então, o que esse homem faz? Ele vai até o seu vizinho, que está ao lado, a porta ao lado, e bate. É a parábola do amigo inconveniente, que vem aí à meia-noite bater na porta para pedir pão.
Ele queria pão para o visitante. O vizinho já estava dormindo com a sua família, todos guardados. O homem não quer ser incomodado. Eu estou aqui no melhor do meu sono. Não me importunes. Não só por ele que queria estar dormindo bem, mas pelos que estavam, pelos seus que estavam em casa, não é? Certamente aí os membros daquela família dormiam no mesmo cômodo. E se ele abrisse, se levantasse para abrir a porta, certamente ele iria acordar os seus. Aí a gente tem aqui aquela palavra, né, de que aquele homem certamente vai se levantar pela insistência do que está batendo pedindo pão. Ele vai se levantar por causa da importunação. Uma tradução aqui literal para essa importunação, para essa insistência, seria ausência de vergonha. Ele precisou tirar isso para poder ir à casa do seu vizinho, para mostrar ao seu vizinho a sua real cara, a sua real necessidade. Eu não tenho nada em casa, estou sem um centavo e sem nenhum pão, mas eu preciso receber bem aquele que bateu a minha porta a essa hora da noite. Eu precisei tirar de mim, eu precisei tirar o meu orgulho. Ele precisou de uma audácia corajosa. Ele foi aí de uma forma arrojada, ele foi para buscar o que ele precisava. É dessa forma que nós precisamos ir a Deus. O Senhor estava ensinando isso aos seus discípulos. O Senhor estava dizendo que ele precisava ali ir diante do Pai. Estava desafiando a que eles fossem diante do Pai. Com insistência. Tirando aí a vergonha, o orgulho. Façam isso. Porque eu digo a vocês, eu estou dizendo a vocês, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Pai nosso, a gente está falando é com o nosso Pai. Quem é o pai que, se um filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Vocês que são maus, tratam bem os vossos filhos. Quanto mais. E aí eu quero que você preste atenção no que o Senhor diz. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Pedi
e dar-se-vos-á. Batei. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Peçam, e o Pai dará a vocês o Espírito Santo. Deixa-me dizer para vocês uma coisa. Deus está a nos ouvir. Ele não está aí com os ouvidos tapados. Ele não está surdo. Ele não está se fazendo aí de ouvido de mercador. Mas também não é um mordomo, certo? O Senhor está dizendo aos seus discípulos, ensinando que eles precisam pedir ao Pai, e o Pai dará a eles o Espírito Santo. E por quê? Porque é o Espírito Santo que sabe, de fato, o que nós precisamos. O Pai, se o filho pede aí um pão, não vai dar pedra. Se pede um peixe, não vai dar uma serpente, uma cobra. Mas nós muitas vezes estamos pedindo e não sabemos que o que estamos pedindo não é alimento, mas é um veneno para a nossa alma. Então o Senhor está dizendo, olha, peçam, busquem esse relacionamento. Busquem esse relacionamento. Se encham do Espírito, e a oração que vocês estiverem apresentando a Deus, apresentando ao Pai, ela será de acordo com o Espírito que habita em vocês. Nós não sabemos o que pedir, mas o Espírito sabe exatamente aquilo que nós precisamos de fato. E aí eu ainda li nessa noite, o texto que vai falar de Jesus expelindo um demônio, em que as pessoas olham para aquilo e olham aquilo como um poder de Beelzebul. Se eu, porém, expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aqui a tônica já não é mais a questão da oração, de pedir, mas que o reino de Deus de fato chegou e está entre nós. O reino, ele não pode estar aí dividido. Todo reino dividido, ele não permanece, não subsiste. Como também em nós não pode haver um duplo pensamento. Nós precisamos estar aí em um único pensamento, em uma única dependência. E a nossa dependência tem que ser, hoje e sempre, de Deus, que é o nosso Pai. A prática da oração realmente precisa ser ensinada. A nossa oração precisa começar com Deus e depois para as nossas necessidades, na dependência do Espírito Santo. E se você não sabe o que pedir, diga isso a Deus. Senhor, eu não sei o que pedir nessa situação. Me ajude, me oriente. E eu também preciso ao Senhor pedir que Ele me livre, que Ele não me deixe cair na tentação. Às vezes, nós nos sentimos abandonados, como se Deus não nos ouvisse. Isso não é verdade. O Senhor nos ouve e fala conosco. Nós estamos diante de um Deus acessível.
Um Deus que você pode chamá-lo de paizinho e pai querido. Um Deus que te socorre nos momentos da fraqueza, de aflição, das dores. Deus não só ouve, mas Ele corre, Ele vem ao seu encontro. Eu passei a semana toda pensando nisso. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Seria mais a mensagem para um culto de oração numa quarta-feira. Mas eu trouxe para hoje, para este domingo. O Senhor dizendo que nós devemos pedir. O Senhor dizendo que nós devemos buscar. O Senhor dizendo que nós devemos bater. O Senhor está dizendo que nós devemos solicitar a ajuda de Deus. Porque solicitando a ajuda de Deus, Ele virá ao nosso socorro. Deus sabe exatamente o que você vai pedir. Ele sabe antes que qualquer palavra saia da sua boca. Mas peça. Clame, porque essa é a orientação que o Senhor nos deu. Peça que o Senhor livre você de sentimentos ruins, de olhar para Deus e vê-lo como o nosso empregado, né, o mordomo que está à nossa disposição, ou de vermos Deus como alguém que fechou os ouvidos. E aí, pensando assim, nos afastemos da comunhão com Ele. Isaías 65, 24 diz: E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Peça, busque, bata. Deus dará, vocês acharão e a porta se abrirá. Peçam, busquem e batam, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. E o que a palavra diz se cumprirá na sua vida. Que o Senhor venha em seu socorro. Que Ele ouça o seu clamor e renove o seu espírito. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.